Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Despertamos mais uma vez, mais um dia de vida que o Senhor Deus nos dá. Vamos agradecer a Ele em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, nós te agradecemos por mais este dia. Que o teu Santo Espírito, Senhor, não se afaste de nós, esteja em nossos corações, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Unge-nos com teu amor, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Dirige as nossas vidas. Nós te suplicamos, Deus, também pelas famílias enlutadas, que o teu Santo Espírito esteja junto a elas, confortando-as, ajudando-as, suprindo, mostrando-lhe os caminhos para suprirem as suas próprias necessidades. Eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, existem muitas coisas na Bíblia que as pessoas interpretam diferente e põem em prática, e essa prática torna-se um hábito dentro do culto que contraria totalmente a palavra de Deus, dando acesso, dando a oportunidade do inimigo de Deus intervir e dar continuidade ao seu trabalho espírita numa igreja cristã, pseudo-cristã. Então é preciso que você conheça a palavra de Deus para que não se envolva com isso. Porque se você estiver envolvido, Deus não vai lhe livrar. Deus não vai lhe tirar, lhe arrancar. Você tem que conhecer a Bíblia, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, com fé, com a certeza que você está lidando com o verdadeiro Deus, e sair dessa. Tem que sair o mais rápido possível. Nós iremos falar hoje sobre o dom de línguas. Porque esse dom de línguas não existe. O batismo com o Espírito Santo só existe um, não existe dois. Os outros são dons. Existem aqueles dons que se parecem menos importantes. Para estes, apenas o dom de línguas é o importante e o de profecia para alguns. E os demais, o de pregar, o de curar, né? O de ajudar, o de missões, tudo são dons que ninguém ouve falar, nem porque para eles não há importância. Não merece aquela atenção. Se não for batizado com o Espírito Santo, tem qualquer coisa errada e você não é salvo. E, no entanto, você vê os escândalos com um cara que é cheio do Espírito Santo, falando em línguas, idioma, dialeto, tudo que tem direito. Não é? E a Bíblia diz que tem que ter um tradutor. E não se deve dizer nada que ninguém não entende. Eu passei em uma praça, já em vários estados do Brasil e até no exterior, e o pessoal falando, de vez em quando no seu idioma, mas aí entrava em outra língua que eu sabia que eram línguas estranhas. E ninguém entendia nada. Por quê? Porque aquele homem era mais santo do que os outros. Sem tradutor, e a Bíblia diz que tem que ter um tradutor. E aquele que não tem tradutor, que o povo entenda na sua própria língua, como a língua pentecostal que deu origem a toda essa celeuma, né? Deu origem àquilo tudo ali. Então é preciso, orando, esperando no Senhor, um lugar, porque foi isso que o Senhor lhe disse para fazer. E eles estavam obedecendo ao Senhor. Eles quem? Os apóstolos. Eles estavam obedecendo, mas o coração deles estava com a grande expectativa, porque lhes havia sido prometido o dom do Espírito Santo. E o que significa? Significa que esse dom é muito importante. Esse dom mencionado na Bíblia tem sido incompreendido. Incompreendido, sim, pelos sinceros irmãos da nossa atualidade. Induzido
por alguns mais habilidosos, não é? Porque há mesmo quem afirma que quem fala em línguas estranhas não é batizado com o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia é muito clara, claríssima. Quando nós emergimos nas águas, morremos para o mundo. E quando nós submergimos nas águas, afundamos, tenho dito várias vezes, não é? E é importante que se repita, para que você entenda. Quando nós emergimos, ou melhor, submergimos, afundamos nas águas, nós estamos ali morrendo, é o batismo das águas, que lava o corpo, ali é a água da vida. Ali é um banho que você está tomando, se lavando na água da vida, no sangue de Jesus derramado no Calvário. Entendeu, meu amado? Quando você emerge, sai do fundo das águas, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Naquele momento você se converteu e o Espírito Santo já fica com você lado a lado. Perseguição da família, tem críticas, censuras, até inimizades. Pelo menos meus amigos, que eram de bar, de bebidas, todos se afastaram de mim, foram embora, fizeram mais acordo comigo. Não é? Todos já se foram e eu estou aqui. Eu e mais 3 que nos conhecíamos. Então, meu irmão, é preciso que nós entendamos a palavra de Deus. Eles estavam obedecendo a Deus naquele momento, esperando, porque Deus disse que ia fazer. Esse é importante, é muito importante, mas muito incompreendido. Por quê? Nós falamos em línguas estranhas, sim. Ou seja, é uma espécie de cristão de segunda classe, aquele que não fala. É uma espécie de segunda classe. Em Efésios 1:13, vejam bem, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios capítulo 1:13, que afirma sermos selados pelo Espírito a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo e não no momento em que falamos em línguas. Ou seja, é uma espécie de cristão de segunda classe. Asseguram, inclusive, que a única prova de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E não é. Não é. Nós somos como Jesus. Jesus falou em línguas estranhas. Maria falou. Os apóstolos falaram no dia de Pentecostes e algum tempo depois para que os outros fossem batizados com isso, como nós somos. Nós somos revestidos do poder. Não é batismo, é um revestimento de poder, segundo o merecimento de cada um diante do julgamento do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara. É muito importante que nós conheçamos. Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de se falar em outra língua conhecida, em outro idioma. Esse é o significado do termo grego para a língua, com o objetivo de anunciar a boa notícia e salvação por meio de Jesus Cristo. Mas o dom de línguas, qualquer um pode receber. Outro detalhe é botar jovens, adolescentes e os homens orando. Há um desenvolvimento e um desequilíbrio intelectual, mental, psicológico. E o cara ali às vezes se envolve de tal maneira e o inimigo penetra, opera, e o cara fala em línguas. Às vezes tão repetidas, às vezes, e a palavra de Deus que não é repetitiva a palavra dele. E os garotos ali envolvidos por aquele estado emocional começam a falar. E depois vão aperfeiçoando com os outros. Quer dizer, há uma escola, uma disciplina a seguir dentro daquela igreja. E a Bíblia não diz isso. É um dom do Espírito. Não é batismo com o Espírito Santo. Em Mateus 28, 19 e 20 diz:
que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. E observe que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. É preciso conhecer a língua falada do estrangeiro. É só ler a Bíblia com cuidado, com zelo, buscando fé, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, 26, ele diz que ao falar em língua deve ter uma utilidade, deve ser, ao menos, inteligível, lembrando que tem um propósito evangelístico. E observe mesmo, você que está no meio, para uma mensagem linda, porque realmente eles são capazes, são pessoas cultas, não são analfabetos. E ele fala em línguas ali, interrompe e confunde aquele ouvinte, aquele leigo. Ele se perde e às vezes se envolve por aquele estado emocional em que de êxtases que a igreja entra. Então é preciso que você conheça a palavra para que não venha seguir caminhos que depois irá se arrepender. O amor de Deus é muito grande, mas o Deus diz para você: leia as Escrituras, conheça as minhas palavras, porque ela é o poder da salvação, é o caminho reto para chegarmos ao Pai. Meu amado, esta experiência autêntica aconteceu com os discípulos por ocasião de Pentecostes. A palavra Pentecostes é grega e quer dizer 50º dia, pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Está no dicionário da Bíblia Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia é a mais correta, é a mais íntegra. Você vê Bíblias lindas, bonitas, mas com palavras que não está em desuso, é pouco usada e significa coisas diferentes. É preciso você conhecer o caminho que está andando. A Bíblia é a bússola, a Bíblia é o astrolábio, a Bíblia é o GPS das nossas vidas. Ela nos conduz ao caminho certo que nos leva à salvação. Vede, não são porventura galileus todos que aí estão falando? Já dizia aqueles ouvintes, em vários idiomas. Então eles identificam como é que eles são galileus, estão falando na nossa língua. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponta e Ásia, da Frígia, de Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prolícitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas desse Deus. Atos capítulo 2, de 1 a 11. Eles entendiam. Você chega ali e o cara está falando no português, você está entendendo uma coisa linda. De repente ele entra numa outra língua que ninguém sabe, ninguém entende, porque pode ser até um demônio, pode ser, não estou dizendo que seja, mas pode ser até um demônio que esteja ali falando em línguas e vai lhe confundir. Se você for fraco emocionalmente, você vai se envolver com aquilo ali, vai se manifestar, começar a falar em línguas também, como eu já vi. Começar a pular, gritar, e e daqui a pouco está todo mundo como um Xangô, como numa sessão espírita. Os caras vão aos pouquinhos. Está em Atos capítulo 2, tudo isso que foi dito, todos os pátrios que estavam ali naquele momento de Pentecostes. O relato mostra que o dom de línguas foi dado para evangelizar.
O verso 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, o que cada seguidor de Cristo dizia no verso 8. Confirme, leia. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, quer dizer, a própria língua da sua pátria. Não é? Pela terceira vez exclamaram os estrangeiros. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas desse Deus. Está no verso 11 de Atos, capítulo 2. Então, meu amado, não há dúvida. Para que falar em línguas se ninguém entende? Tem que ter um intérprete. E não tem. Eu mesmo interpreto. Há uma interrogação, há dúvida, porque nós somos falhos. Não é que eu esteja condenando, mas tem que ter um intérprete confiável. E outra coisa, este dom do Espírito, ele só é concedido por obra e graça de Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E este acontecimento vem pelas qualidades, pela dedicação, pelo zelo, pela maneira de viver cristã que a pessoa deve ter. Não é? Tenho visto, na nossa igreja tem quem fale línguas. É uma igreja batista tradicional e fala em línguas. Mas fala lá baixinho para si. Ninguém nota, porque é edificação do próprio pessoa. E quando profetiza para a igreja, profetiza no nosso idioma. E na minoria das vezes acontece, porque alguns profetizam sem saber o que está dizendo. Mas aquele profeta, acontece. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, é preciso nós termos bastante cuidado com a doutrina nos nossos dias, principalmente. Há dois aspectos importantes a analisarmos no dom de línguas. Está em Atos 2, né? Começa logo em Atos 2, de 22 a 36. O dom de línguas não foi acompanhado por êxtase sentimental descontrolado. Observem que a mensagem foi compreendida de forma a haver resultados. 3.000 pessoas foram batizadas. Está em Atos 2:41. Não é balbúrdia, não é desordem na ordem fonológica. Paulo também afirma que as palavras usadas no dom são idiomas que precisam ser entendidos pelos ouvintes para que se convertam a Cristo. Não adianta falar num idioma que as pessoas não conheçam. Agora, porém, irmãos, se eu for, olha as palavras de Paulo, agora, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Nós temos que conhecer, nós temos que identificar, nós temos que saber o que é que está sendo dito. Vai ver a vida daquele elemento. Às vezes é negra, podre, suja, imundo. Você vê de vez em quando líderes, né? Líderes sendo destruídos. É preciso conhecer a palavra para assim bem proceder. Assim, vós, se com língua não dissertes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar, ao espaço, a ninguém. 1 Coríntios 14, 6-9. Estão ouvindo, meu irmão? Nós citamos os versículos para que seja mais fácil de você ler na sua própria Bíblia, na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem isso. Assim, vejam bem, assim vós, se com língua não dissertes palavras compreensíveis,
como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar, ao espaço livre, a ninguém. Está em 1 Coríntios 14, 18, 19 a 23. O dom de línguas é um sinal para os descrentes, a fim que ouçam as maravilhosas bênçãos de Deus no idioma deles. Por que é que eles não falam lá no estrangeiro, no idioma? A não ser que tenham aprendido aqui. Tem que ter um tradutor para falar no idioma deles. Eu digo que eu estive em alguns países e nós não entendíamos nada em alemão, inglês também, que nós não sabíamos. Eles cantavam os hinos, era a única coisa que a gente entendia bem. Era os hinos, porque a música era as mesmas, mas as palavras diferentes. Mas sempre aparecia algum brasileiro, algum até pátrio da terra em que nós estávamos, que conhecia o português e vinha voluntariamente, o que nas nossas igrejas não tem. São poucas. Essas igrejas geralmente têm isso, essas igrejas que são desse tipo de doutrina. Mas as nossas igrejas batistas não têm aquele carinho com o visitante. E quando nós chegávamos, eles vinham para nós. Geralmente tinha lanchonetes, quando terminava o culto, nos levavam para as lanchonetes, pagavam o lanche para a gente, convidavam. Nós voltávamos para o navio, no dia seguinte ia 2, 3 nos visitar, conhecer o navio, conhecer. Era uma cordialidade muito, muito maravilhosa. E fizemos amigos em muitos países, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Turquia, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na parte da África, a África setentrional, norte da África, parte do sul da África. Nós tivemos esse contato e temos essa experiência. Cumprir o papel de edificar a igreja, edifica a própria igreja, estando subordinada ao dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, 1, 5, 26. Nossa, anote esses versículos para você ir conferir. Ser enriquecido pelo amor aos irmãos. É outra coisa que falta, afeto, carinho nas igrejas. Os irmãos hoje estão muito preocupados com o dinheiro. O ter, o poder, o ser superior, ser apresentável, estar à frente. A intriga, a inveja, humanamente falando. A gritaria não pode fazer parte da manifestação de qualquer dom. Fazer tudo com ordem e decência. A palavra de Deus está em Efésios 40, 30, 31. A pessoa tomada pelo Espírito Santo tem paz e domínio próprio. Ela não fica desorientada, desequilibrada. E o que você vê aí está em 1 Coríntios, capítulo 14, 33, está em Gálatas 5, 22 e 23. Cair ao chão, o pastor passar a mão e o povo. Deus não derruba ninguém. Deus levanta, estende a mão, segura na minha mão. Segura na mão de Deus e lê a palavra. Deus não é confusão, e sim ordem e paz. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma, pela dignidade. Havendo barulho, choca os sentidos. Veja Mateus 6,6, Gálatas 5, 22 e 23. Lembremos de que Deus não é surdo, Ele ouve, Ele vê, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo que você imaginar, Ele é o superior. Portanto, meu amado amigo, seja prudente, seja cuidadoso, não condene, não critique, mas tire suas conclusões e procure uma igreja que viva o Evangelho pregado nos primórdios dias de Cristo. Um Evangelho pregado e vivido. Amém? O Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus. Está em Atos 5:32. Será que os que se dizem possuidores do Espírito Santo guardam todos os mandamentos de Deus?
É uma pergunta que você procura. A resposta é para você mesmo. Veja Tiago 2,10. A pessoa que conhece a palavra é de livre vontade e desobedece a Deus? Pode ser. E ser batizada com o Espírito Santo? Se é um dom. E a Bíblia diz que pelos méritos é que se recebe os dons. Você quer ver uma coisa, um exemplo que nós temos na Bíblia? E é muito fácil. Os samaritanos nunca falaram em língua. Está em Atos 8,17. Maria, a mãe de Jesus, nunca falou em línguas. Está em Lucas 1,35. Estevão, o mártir da doutrina cristã, nunca falou em línguas. Está aqui em Atos 5, 6, 5, 7 e 55. Saul, o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 10:10. Gideão, juiz de Israel, Juízes 6:34. Sansão, outro juiz, está em Juízes 15:14. Zacarias, o pai de João Batista, ninguém falou em línguas. Ninguém falou em línguas. E já existia, o Senhor já havia morrido. Aliás, desculpe, não, o Senhor estava para nascer. Mas ele era vivo e foram batizados com o Espírito Santo após a morte de Jesus. Eles morreram muito depois. É preciso conhecer. Zacarias capítulo 1 diz, né? Lucas capítulo 1, 67. É preciso conhecer a palavra, porque conhecendo a verdade vos libertará de todo e qualquer elo que ele liga a um outro caminho que não é o caminho estreito que leva ao Senhor nosso Deus. Vemos que Jesus nunca falou em línguas. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Hã? Me responde isso. Medita nessas palavras. Será que Jesus não tinha o Espírito Santo, não era batizado com o Espírito Santo? Claro, claro. Ele não usou esse dom porque não havia necessidade e não havia como evangelizar para tal coisa, para usar o dom de línguas. Exigir que todos os irmãos falem em línguas é querer dirigir o Espírito e ir contra a soberania dele, pois somente Deus Espírito Santo, é quem distribui os dons como ele quer. Porém, é um só e o mesmo. Espírito Santo quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. E não por indução. Você não pode induzir um adolescente ou um adulto a falar em línguas. É coisa do outro. Impor. Ou é ou não é. Ou tem que ser. Isso é incondicional, não tem condições de ter isso. O termo língua dos anjos só aparece em 1 Coríntios, capítulo 13:1, quando Paulo afirma: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, ou como símbolo que retine. O apóstolo está apenas destacando que mais importante que falar a língua dos homens e dos anjos é ter amor. Não está afirmado que esta manifestação estranha de língua angelical fizesse parte da nossa pregação. Está em Gênesis capítulo 18 e Apocalipse capítulo 22, 8 e 9. Onde os próprios anjos falaram idiomas humanos para que pudessem ser compreendidos. Está ali, ó. Gênesis 19:15, Lucas 2, 8, 14, 1, 16 e 18. Os anjos falaram na língua dos presentes, para que entendesse. Entenderam, meu amado? Então é preciso que a gente conheça a palavra para que não venha a cair em bobagem, em erros. Em Marcos 16, 17 é dito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas. O que significa falar em novas línguas na Bíblia? O texto original grego responde:
há duas palavras gregas diferentes para descrever o termo: novas línguas, neos e kainos. Nós, neos, é algo novo que não existe mais. Kainos é algo novo que já existia. A palavra empregada em Lucas 16, 17, kainos, é indicando assim que as novas línguas faladas pelos discípulos de Jesus seriam novas apenas para eles, que não as conheciam, mas elas já existiam. Entenderam, meu amado? Então é preciso que você compreenda para que siga o caminho certo de Jesus. Por conseguinte, não possuem importância evangelística, nem servem para edificar quem é cristão, consagrado ou não. Lembre-se disso. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. A teoria de que o genuíno de línguas só se manifesta na forma de línguas estáticas, não faladas atualmente por qualquer povo ou nação, não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus vos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.